Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar o seu currículo em inglês. Muita gente está tentando conseguir um emprego no exterior, às vezes tenta pelo LinkedIn, mas não tem ainda o currículo em inglês ideal. E quando a gente vai ver, na hora de montar o currículo em inglês, se a gente só tentar traduzir o nosso currículo em português para o inglês, às vezes não fica legal. Então eu vou dar uma dica para vocês de como é que vocês podem montar esse currículo em inglês. Beleza? Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Toda terça e quinta tem novidades, toda terça e quinta tem coisa bacana pra você, beleza? Se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Bom, acho que vale ressaltar que não existe fórmula mágica, né? Não existe currículo perfeito. Você bota na internet os melhores currículos que os empregadores mais procuram. Na verdade, não existe muito isso. O currículo, ele nada mais é do que uma propaganda. Então, você não tem como fazer propaganda para todo mundo ao mesmo tempo. Então, você não tem como fazer um currículo que sirva para qualquer emprego ao mesmo tempo. Então, você precisa sempre montar, né? A gente chama em inglês essa palavra de tailored. Tá? Você precisa tailor o seu currículo baseado no seu empregador, a pessoa que você está querendo trabalhar, né? Na empresa que você está querendo trabalhar. O modelo que eu vou usar aqui para mostrar para vocês é o meu próprio currículo, tá? É o currículo que eu venho usando há mais ou menos uns 2 anos. Ele também sofreu algumas alterações ao longo desse processo. Então vocês vão ver que ele não é o currículo perfeito, mas ele tem me trazido bons resultados até então. Vocês também vão conseguir ver um pouco do vocabulário que a gente utiliza nesse universo também. Tá bom? O universo dos currículos, o universo dos resumes, tá? Currículo em inglês é resume, tá? Resume não é resumo. Resume é uma palavra que, se não me engano, tem origem francesa, mas a gente utiliza para falar currículo em inglês, beleza? Não podemos esquecer que resume e resume, tá? São duas palavras que têm a mesma grafia, porém significados diferentes, tá? Resume é o currículo, tá? O que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. E to resume é o verbo retomar, ou começar novamente, recomeçar, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então a primeira coisa que tem que aparecer no seu currículo, tá? É o seu nome, tá? O seu nome acho que é fundamental. O endereço de e-mail e um telefone para contato, tá? Eu até utilizo endereço, tá? Vocês podem ver aqui. Porém, eu não recomendo. Tem muita gente que coloca CPF, tem gente que coloca data de nascimento. Eu não considero uma jogada legal colocar essas informações, visto que muita gente pode acabar discriminando o seu currículo por conta disso. Péssimo poder ter que falar isso, mas infelizmente muita gente deixa de contratar outras pessoas por conta de idade, ou porque às vezes moram longe de onde é o trabalho, entendeu? Ou então às vezes dão uma olhada se você tá com o nome sujo, se não tá. Então não tem a menor necessidade de você estar dividindo se você tem filho, se não tem, se é casado, se não é. Isso não faz a menor diferença para contratante, né? Para o seu empregador. Então eu sugiro excluir do seu currículo. Bom, então algumas palavrinhas já que a gente consegue visualizar desse universo de currículo, né? É o Professional Summary. Professional Summary, tá? Basicamente um breve resumo profissional. Tá? Nessa hora a gente costuma colocar o que você está buscando, que tipo de profissional que você é, qual é a área de atuação, qual é a sua especialização, tá? Tudo em inglês. Logo abaixo a gente começa com Professional Experience. Professional Experience, tá? Professional Experience é a sua experiência profissional. Tem gente que gosta de começar com a experiência educacional primeiro, né? Onde estudou, o histórico educacional. Eu prefiro começar com a experiência profissional, já que uma vez que por onde você já passou, por onde você trabalhou, é muito mais relevante para o seu empregador, né, para a vaga que você está competindo, do que propriamente onde você estudou. Onde você estudou eu acho que é uma informação extra, é importante, mas é ainda mais importante saber onde você já trabalhou e o que você já fez. Então eu sugiro começar com Professional Experience, tá? Em geral, principalmente se você estiver aplicando para vagas nos Estados Unidos, o americano tende a gostar das coisas mais diretas, né? Tendem a preferir falar diretamente ao ponto, então não dão muita volta para poder falar. Então ali tenta deixar o mais conciso possível, beleza? Percebe que eu coloquei o nome do empregador, o estado e o país. Ao lado, ainda na mesma linha, coloquei o tempo que eu estou trabalhando naquele local, o tempo que eu estou trabalhando, se eu ainda estou até lá, ou se eu já saí, qual foi o período que eu trabalhei. E logo embaixo, em destaque, the name of your position, ok? É o nome da sua posição, the name of your position, beleza? O título.
Nessas horas tem muita gente que prefere fazer como uma espécie de parágrafo, né? Parágrafo me dá a ideia de textão, e textão me dá a ideia de algo que muita gente não lê. Então eu prefiro separar em tópicos um pouquinho das minhas funções, né? Um pouquinho do que eu fiz no outro emprego. Eu fiz dessa maneira, de repente você também pode utilizar. Eu acho que para currículos em inglês e principalmente para quando você está mandando para fora, Estados Unidos então, principalmente, seja direto ao ponto, não dê muita volta, não enche muita linguiça. Logo abaixo, a forma eu separei como Education and Credentials, tá? É onde você vai colocar todo o seu passado profissional, seu passado educacional, onde você já estudou, os certificados que você já tem, não necessariamente só faculdade, só escola. Escola, aliás, eu nem colocaria, deixaria só universidade se você tiver, colocaria escola só no caso de você não ter algum diploma, alguma certificação universitária, mas se você tiver algum curso superior, pode excluir a escola, pode omitir o dado da escola. E coloca ali outros cursos que você já fez, enfim, você vai julgar o que seja criterioso para você e para a vaga que você está aplicando. Então percebe como é que eu coloquei? Eu coloquei o nome do curso que eu fiz, se foi mestrado, se foi graduação, se foi curso de extensão. Eu coloco ali o nome do curso, o título do curso e o ano em que eu me formei. Tá embaixo o nome da instituição. Tá? Lembrando que o nome da instituição você pode sim traduzir, né? No caso de se você estiver estudando na Universidade Estácio de Sá, você bota Estácio de Sá University. Se for a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Federal University of Rio de Janeiro. Enfim, você pode traduzir o nome, não tem problema. O único tipo de nome que você tem que evitar traduções é, por exemplo, se você estudar na, não sei, Fundação Rio Branco, exemplo. Rio Branco é o nome da fundação. Então você ia falar Rio Branco Foundation. Tá? E não White River Foundation. Não, você não traduz o nome. Tá? Você não mora no January River, né? January's River. Você mora no Rio de Janeiro, você não traduz. Né? Então, acontece a mesma coisa no nome de universidade. Extracurricular courses são seus cursos extracurriculares, são qualquer curso de extensão, incluindo idiomas nesse caso, pode colocar ali embaixo de cursos extracurriculares, tá? Algo rápido também, tá? Nome do curso, o nome da instituição e o ano, só isso, não precisa falar com o que você estudou, como você estudou, pode ser ali super direto ao ponto. Awards and Honors, são então se algum dos empregos que você passou, em alguma das instituições de ensino que você passou, se você tiver ganhado algum awards seriam premiações, né, ou reconhecimentos, né, algum tipo de reconhecimento, ou então de homenagem, ou então de prêmio que você tenha recebido no seu emprego, vale a pena colocar, isso mostra que você foi the extra mile, tá? The extra mile significa, você foi além, você fez além do que era esperado, né? A tradução literal de extra mile seria a milha extra, né, no sentido de métrica de distância que eles usam, tá? Mas isso quer dizer que você foi além do esperado. No Additional Informations eu ainda coloco de novo os idiomas, tá, que eu falo, isso é bom para dar uma ênfase, principalmente se o emprego que você estiver se candidatando lá fora pedir, né, solicitar um conhecimento em muitas línguas, às vezes nem em muitas línguas, mas de repente o emprego pede que você saiba falar espanhol, então vale a pena você deixar isso bem destacado, que você fala. Né? Então eu repito, sempre que der eu repito. E percebe, eu fiz todo o meu currículo em 2 páginas. Tá? Currículos muito grandes não querem dizer que você faz muita coisa, às vezes quer dizer que você só enche muita linguiça. Tá? Então tenta ser conciso no seu currículo, tenta diagramar ele direitinho, colocar ele dentro de um formato agradável. Aquela ali é a primeira impressão que você vai passar para o seu empregador. E muitos estudiosos acreditam que os primeiros 6 segundos são determinantes para saber se o empregador vai continuar lendo seu currículo ou não. Ninguém lê um currículo inteiro, tem que pensar isso. As pessoas não leem o currículo inteiro, elas passam um olho e elas pescam o que é mais importante para a vaga, o que faz mais sentido para aquela vaga que a pessoa está anunciando, beleza? Então, mais uma vez, lembrando, o currículo curto, 2 páginas, e esse é um modelo que você pode seguir. Então, lembrando um pouquinho do vocabulário que a gente viu hoje, a gente viu Professional Summary. Professional Summary. Professional Summary nada mais é do que um resumo profissional, aquilo que você começa o currículo. Professional Experiences. Professional Experiences. Professional Experiences são o seu passado profissional, onde você já passou, onde você já trabalhou, o que você já fez. Educational Background. Educational Background. Eu coloquei como Education and Credentials, mas Educational Backgrounds também funciona muito bem. Educational Background seria, então, um passado educacional, onde você já estudou, o que você já fez. Extracurricular courses. Extracurricular courses são cursos extras, né? Que você tenha feito algo menor do que uma universidade, de um diploma universitário. Awards and Honors. Awards and Honors são as suas premiações, o que você já ganhou, o que você já recebeu. E Additional Information. Additional Information. Additional Information.
são as informações adicionais. Se você quiser dar um highlight, se quiser dar um ênfase, um foco, você coloca ali lá embaixo também no seu currículo, beleza? De brinde eu vou mostrar para vocês também como fazer uma cover letter, tá? Cover letter. Cover letter. What is a cover letter? Cover letters são as cartas que você manda junto com o currículo. Não é muito comum aqui no Brasil, pelo menos não vejo tanto, tá? Mas lá fora é essencial. A grande maioria das vagas solicitam resumes, currículos, resumes, and cover letters. Tá aí umas cartas de capa, digamos assim. Uma carta que demonstra o seu interesse em competir por aquela vaga. O formato da carta também é simples, começando com o seu nome, os seus dados pessoais lá em cima, separado com uma boa linha ali. Um modelo de carta, um formato de carta normal, tá? A parte de parágrafos, né? Mas pode seguir esse modelinho também, onde o primeiro parágrafo já começa ali dizendo para que você escreveu aquela carta, qual é a vaga que você está competindo, né? Qual o seu interesse principal em entrar em contato com a empresa. No segundo eu coloquei o porquê que aquela empresa, porquê que aquela vaga, na verdade, chamou minha atenção. Então, pode falar um pouquinho sobre o seu passado profissional, o que você já estudou, o que você já fez. Termina falando como a sua experiência, como o seu background, como o seu professional experience vai te ajudar a desenvolver um bom trabalho nessa vaga que você está aplicando. É fundamental ter uma cover letter, pessoal. Não dá para ter um sem ter o outro. Lá fora é um colado no outro, não existe só um. Não existe só resume, não existe só currículo. Beleza? Não termina com hugs and kisses, tá? Você não conhece a pessoa. Pode terminar com regards, tá? Regards. Ou se você quiser ser super formal, kind regards, kind regards, kind regards. Ou simplesmente sincerely, sincerely. Tá? Todos eles têm um quê de atenciosamente ou então sinceramente, alguma coisa nessa linha. Não esquece de assinar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido como montar o seu currículo em inglês. Tá? Lembrando, não tem fórmula certa, de repente a sua fórmula ela é bem melhor que a minha, ela vai funcionar muito melhor do que a minha. Né? Isso aqui é só um modelo que você pode seguir para você, enfim, ter um currículo aí campeão para você conseguir lutar e buscar vagas lá fora. Tranquilo? Um grande abraço, pessoal. Tchau!